Livro Quem Mexeu no Meu Queijo, de Spencer Johnson. Nota da editora. Os 4 personagens retratados em Quem Mexeu no Meu Queijo foram criados por Spencer Johnson para representar partes simples e complexas de nós mesmos. O nome de cada um deles remete ao seu comportamento e à sua personalidade. Sniff, que em português significa farejar, percebeu rápido a mudança. Scurry, que pode ser traduzido como apressar-se, tratou logo de correr na frente. O nome Hal faz uma referência a uma atitude reticente, hesitante. Inicialmente, ele não sabe o que fazer, mas quando percebe que a mudança leva a algo melhor, rapidamente se adapta. Já o nome Hen faz uma alusão ao verbo enclausurar em inglês, uma vez que o personagem resiste à mudança por medo de que ela leve a uma coisa pior, e então fica confinado naquela situação. Uma reunião. Escola Secundária Municipal, hora do lanche. A campainha tocou e 7 amigos correram de suas várias salas de aula para a lanchonete, encontrando-se na mesa em que sempre comiam juntos. Todos tinham acabado de ouvir a notícia sobre a grande mudança que ia acontecer na escola e queriam falar sobre isso. Chris e Melanie chegaram primeiro. "O que você acha?" perguntou Chris. Melanie simplesmente revirou os olhos. Peter, Carrie, Anna, Cole e Josh chegaram logo depois, mas com a mesma pergunta. O diretor tinha acabado de anunciar uma grande mudança na programação da escola. Agora eles teriam um currículo de 3 semestres, por causa do excesso de alunos. "Acho essa mudança horrível", exclamou Anna, jogando a mochila no chão. "Eu gostava da programação anterior. Por que as coisas têm que mudar agora?" "Isso é uma loucura", concordou Peter. "Agora algum de nós vão ter que trocar de professores." "E daí?" perguntou Chris. Josh resmungou. "Logo como a gente saca como as coisas funcionam, eles mudam as regras. É típico." "Qual é, pessoal?" insistiu Chris. "Quem sabe talvez as coisas melhorem. A escola está apinhada demais. Isso pode ajudar." "Eu não estou nem aí", disse Cole, que tinha sido reprovado em 3 matérias no ano anterior e estava repetindo de série. "Eu não quero mudar." Carrie começou a rir. "Então você seria contra, mesmo se isso melhorasse as coisas?" Cole não riu. "Nada nunca fica melhor nessa escola", falou com firmeza. Melanie olhou para ele. "Como você pode ter tanta certeza? A gente ainda nem tentou." "Eu já tive mudanças suficientes na vida", interrompeu Josh, "e não quero mais." Todo mundo na mesa sabia o que Josh queria dizer. Seu pai tinha ido embora quando ele era pequeno e Josh nunca superou a perda. Tinha uma raiva silenciosa de todas as mudanças que aconteceram na sua vida depois disso. "Era exatamente disso que eu precisava", disse Cole, afundando no banco. "Com a sorte que eu tenho, vou ter que vir à escola no período de verão." Chris riu e balançou a cabeça. "Você acha isso engraçado?" perguntou Josh, fazendo uma careta. "Não estou rindo de você", respondeu Chris. "Estou rindo de mim. Ouvindo vocês, lembro de como eu era igual." "Ah, e agora não é?" contra-atacou Josh. Carrie olhou para Chris, cheia de suspeitas. "Você é o único que não parece chateado com a nova programação. Você sabe de alguma coisa que a gente não sabe?" "É", disse Melanie, olhando para o amigo. "E o que está rolando? Ultimamente você parece o próprio senhor feliz. Está apaixonado?" "Não é isso", disse Chris. "Acho que as coisas mudaram para mim desde que meu tio contou uma história que ele ouviu no trabalho. A história fez com que eu risse de mim mesmo e olhasse para as coisas de um modo diferente." "E qual é a história?" perguntou Melanie. "Ela se chama Quem Mexeu no Meu Queijo." O grupo riu. "Título estranho", disse Carrie. "Eu acho que eu vou gostar. Como é?" "É sobre 4 personagens que correm para um labirinto procurando um queijo. O queijo significa qualquer coisa que seja importante, como entrar num time, arranjar um namorado ou namorada, entrar na faculdade ou terminar a escola e arranjar um emprego para ser livre e independente. Qualquer coisa. O labirinto é o lugar onde você procura essa coisa, como uma escola, por exemplo." "Esse queijo é daqueles fedidos", zombou Josh. Todos riram. Cole olhou o relógio. "A gente tem tempo para isso?"
Eu quero ouvir, disse Melanie. Certo, vou tentar contar como meu tio me contou. A história não demora muito, propôs Chris. Se eu começar agora, acabo no fim do lanche. Certo, concordou Josh. Você fala e a gente come, mas é melhor que seja boa, acrescentou, mordendo seu lanche. A história só é boa se você quiser, disse Chris. Tudo depende do que você estiver a fim de aprender com ela. E acrescentou. Enquanto ouvem a história, vocês podem se perguntar: o que é o meu queijo? E quem sou eu na história? Então, ele começou. A história. Há muito tempo, numa terra distante, viviam 4 pequenos personagens que corriam atrás de um labirinto procurando queijo que os alimentasse e deixasse felizes. 2 eram ratos chamados Sniff e Scurry, e 2 eram homenzinhos, seres pequenos como os ratos, mas que se pareciam um bocado com as pessoas e agiam como elas. Os nomes deles eram Hen e Haw. Por causa do tamanho pequeno, seria fácil não notar que os 4 estavam fazendo. Mas se olhassem bem de perto, podia descobrir as coisas mais incríveis. Todo dia, os ratos e os homenzinhos passavam um tempo no labirinto procurando seu próprio queijo especial. Os ratos Sniff e Scurry, que possuíam cérebros simples e bons instintos, procuravam o queijo duro de roer que gostavam, como os ratos costumavam fazer. Os 2 homenzinhos, Hen e Haw, usavam seus cérebros complexos, cheios de muitas crenças e emoções, para procurar um tipo muito diferente de queijo, com Q maiúsculo, que eles acreditavam iriam torná-los felizes e bem-sucedidos. Por mais diferentes que fossem, os ratos e os homenzinhos tinham uma coisa em comum. Todas as manhãs, cada um punha suas roupas de correr e calçavam tênis, deixavam suas casinhas e partiam para um labirinto procurando seu queijo predileto. O labirinto era um emaranhado de corredores e salas, algumas contendo queijos deliciosos, mas também haviam cantos escuros e becos sem saída. Era um lugar onde qualquer um poderia se perder facilmente. Mas para os que achavam o caminho, o labirinto tinha segredos que levavam a uma vida melhor. Os ratos Sniff e Scurry usavam um método simples de tentativa e erro para achar os queijos. Disparavam por um corredor e, se ele estivesse vazio, faziam a volta e corriam por outro. Eles se lembravam dos corredores que não tinham queijo e rapidamente iam para as áreas novas. Sniff farejava a direção do queijo, usando seu grande focinho, e Scurry corria em frente. Eles se perdiam, como se poderia esperar, iam na direção errada e frequentemente davam trombadas nas paredes. Mas depois de um tempo, achavam o caminho. Como os ratos, os 2 homenzinhos Hen e Haw também usavam sua capacidade de pensar e aprender com a experiência, mas contavam com seus cérebros complexos para desenvolver métodos mais sofisticados de achar o queijo. Algumas vezes se davam bem, mas em outras suas fortes crenças e emoções humanas tomavam conta e confundiam o modo como viam as coisas. Isso tornava a vida no labirinto mais complicada e desafiadora. Mas assim, Sniff e Scurry, Hen e Haw, descobriram ao seu modo o que estavam procurando. Cada um achou seu queijo um dia, no fim de um dos corredores, no posto do queijo K. Depois disso, todas as manhãs os ratos e os homenzinhos vestiam as roupas de correr e iam direto para o posto do queijo Q. Não demorou muito até que cada um estabelecesse sua rotina. Quando chegavam ao destino, os camundongos tiravam o tênis, amarravam o cadarço de um pé no outro e penduravam no pescoço, para poder calçar rapidamente sempre que precisassem deles de novo. Depois, comiam queijo. No início, Hen e Haw também corriam para o posto Q todas as manhãs, para aproveitar as saborosas guloseimas que os esperavam. Mas depois de um tempo, os homenzinhos estabeleceram uma rotina diferente. A cada dia, Hen e Haw acordavam um pouco mais tarde, vestiam-se um pouco mais devagar e andavam até o posto Q. Afinal de contas, agora sabiam onde o queijo estava e como chegar lá. Não tinham ideia de onde o queijo vinha ou quem o colocavam ali. Só presumiam que estaria no lugar de sempre. Assim que Hen e Haw chegavam ao posto, a cada manhã acomodavam-se e ficavam à vontade.
penduravam as roupas de correr, tiravam os tênis e calçavam os chinelos. Estavam bem mais tranquilos agora que tinham achado o queijo. Isso é fantástico, dizia Hen. Há queijo bastante para a gente comer a vida toda. Os homenzinhos se sentiam felizes e bem-sucedidos e achavam que agora estavam em segurança. Não demorou muito até que Hen e Hal passassem a considerar o queijo que achavam no posto Q como seu queijo. Era um estoque tão grande de queijo que eles acabaram se mudando para o posto mais perto e criaram uma vida social ao redor. Para se sentir mais em casa, Hen e Hal decoraram as paredes com frases. Uma delas dizia: "Ter queijo deixa a gente feliz." Algumas vezes, Hen e Hal levavam os amigos para ver a sua pilha de queijos no posto Q e apontavam com orgulho dizendo: "É um queijo legal, hein?" Às vezes ofereciam aos amigos e às vezes não. "A gente merece esse queijo", disse Hen. "A gente trabalhou duro e durante um tempão para achar." Em seguida, pegou mais um pedaço e comeu. Depois, Hen caiu no sono, como fazia com frequência. Toda noite, os homenzinhos iam bombaleando para casa, cheios de queijo, e toda manhã voltavam cheios de confiança para pegar mais. Isso aconteceu durante um bom tempo. Pouco a pouco, a confiança de Hen e Hal se transformou na arrogância do sucesso. Logo ficaram tão tranquilos que nem notaram o que estava acontecendo. Enquanto o tempo passava, Sniff e Scurry continuavam sua rotina. Chegavam cada manhã, farejavam, raspavam e corriam pelo posto Q, inspecionando as áreas para ver se havia acontecido alguma mudança desde o dia anterior. Depois se sentavam para roer o queijo. Um dia, eles chegaram ao posto Q e descobriram que não havia mais queijo. Não ficaram surpresos. Como Sniff e Scurry tinham notado que o estoque de queijo vinha diminuindo a cada dia, estavam preparados para o inevitável e sabiam instintivamente o que fazer. Olharam um para o outro, tiraram o tênis que tinham pendurado convenientemente no pescoço, calçaram e amarraram. Os ratos não analisaram demais as coisas. Para eles, o problema e a resposta eram simples. A situação do posto Q tinha mudado. Assim, Sniff e Scurry decidiram mudar. Os dois olharam para o labirinto. Então Sniff levantou o focinho, farejou e balançou a cabeça num sinal de afirmativo para o Scurry, que partiu correndo enquanto Sniff ia atrás o mais rápido possível. Num instante estavam em busca de queijo novo. Mais tarde, Hen e Hal chegaram ao posto Q. Não tinham prestado atenção às pequenas mudanças que tinham acontecido a cada dia. Por isso, davam como certo que o seu queijo estaria lá. Não estavam preparados para o que encontraram. "O quê? Não tem queijo?" gritou Hen. E continuou a gritar: "Não tem queijo! Não tem queijo!" Como se gritando muito, alguém fosse colocar o queijo de volta. "Quem mexeu no meu queijo?" berrou. Finalmente pôs as mãos no quadril, com o rosto vermelho, e gritou o mais alto que pôde: "Isso não é justo!" Hal apenas balançou a cabeça sem acreditar. Ele também tinha achado que encontraria o queijo no posto Q. Ficou ali parado um tempão, imobilizado pelo choque. Simplesmente não estava preparado para isso. Hen estava gritando alguma coisa, mas Hal não queria ouvir. Não queria encarar o que acontecia, porque isso simplesmente saiu do ar. O comportamento dos homenzinhos não era muito bonito nem produtivo, mas dava para entender. Achar queijo não era fácil e significava muito mais para os homenzinhos do que simplesmente ter o bastante para comer todo dia. Achar queijo era seu modo de conseguir o que considerava necessário para ser felizes. Os homenzinhos tinham suas próprias ideias de que o queijo significava para eles, dependendo do seu gosto. Para alguns, achar queijo era ter coisas materiais, ser um grande atleta ou um astro famoso. Para outros, era se dar bem na escola, ter um relacionamento maravilhoso ou se sentir bem consigo mesmo. Para Hal, o queijo significava sentir segurança, ter uma família amorosa algum dia e morar num chalé confortável na rua Cheddar. Para Hen, o queijo era tornar um figurão, comandar outras pessoas e ter uma casa grande em cima da colina de Cumbert.
Como o queijo era importante para eles, os dois homenzinhos passaram muito tempo tentando decidir o que fariam. Só conseguiam pensar em ficar olhando pelo posto Q vazio para ver se o queijo realmente havia sumido. Enquanto Sniff e Scurry seguiam em frente, Hen e Hal continuaram indecisos. Reclamavam daquela injustiça. Hal começou a ficar deprimido. O que aconteceria se o queijo não estivesse ali no dia seguinte? Ele tinha feito planos para o futuro baseado naquele queijo. Os homenzinhos não podiam acreditar. Como isso tinha acontecido? Ninguém avisou antes. Não estava certo. Não era assim que as coisas deveriam acontecer. Naquela noite, Hen e Hal foram para casa com fome e desanimados. Mas antes de sair, Hal escreveu na parede: "Quanto mais importante é o seu queijo para você, menos você quer abrir mão dele." No dia seguinte, Hen e Hal saíram de casa e voltaram para o posto Q, onde ainda esperavam, não sabe como, encontrar seu queijo. A situação não tinha mudado. O queijo não estava mais lá. Os homenzinhos não sabiam o que fazer. Hen e Hal simplesmente ficariam ali, parados, imóveis como duas estátuas. Hal fechou os olhos com força e pôs as mãos em cima das orelhas. Só queria manter tudo aquilo fora da cabeça. Não queria saber que o queijo havia diminuído pouco a pouco. Acreditava que ele tinha sido tirado subitamente do lugar. Hen analisou a situação um monte de vezes e, por fim, seu cérebro complicado, como seu enorme sistema de crenças, assumiu o controle. "Por que fizeram isso comigo?" perguntou. "O que está realmente acontecendo?" Por fim, Hal abriu os olhos, olhou em volta e disse: "Por sinal, onde é que estão Sniff e Scurry? Você acha que eles sabem alguma coisa que nós não sabemos?" Hen zombou. "O que eles iriam saber? Eles não passam de ratos", continuou Hen. "Só reagem ao que acontece. A gente deveria ser capaz de deduzir isso." "Eu sei que nós somos mais inteligentes, mas parece que não estamos agindo com inteligência nesse momento." "As coisas estão mudando por aqui, Hen. Talvez tenhamos de mudar e fazer as coisas de outro modo." "Por que deveríamos mudar? Nós somos homenzinhos, somos especiais. Esse tipo de coisa não deveria acontecer conosco. E se acontecesse, deveríamos ao menos receber algum benefício." "Por quê?" perguntou Hal. "Porque temos direito." "Direito a quê?" "Temos direito ao nosso queijo." "Por quê?" "Porque não fomos nós que causamos o problema. Alguém fez isso e deveriam receber alguma coisa em troca. Talvez a gente devesse simplesmente parar de analisar tanto a situação e ir procurar um queijo novo, não é?" sugeriu Hal. "Ah, não. Eu vou tirar isso a limpo." Enquanto Hen e Hal estavam tentando decidir o que fariam, Sniff e Scurry já estavam a caminho. Entraram mais fundo no labirinto, vasculhando corredores, procurando queijo em cada posto de queijo que encontrassem. Não pensavam em mais nada, só em achar queijo novo. Durante um tempo não acharam nenhum, até que finalmente chegaram a uma área do labirinto onde nunca tinham estado, o posto do queijo N. Guincharam de alegria. Tinham achado o que procuravam, um grande suprimento de queijo novo. Mal podiam acreditar em seus olhos. Era o maior estoque de queijo que os ratos tinham visto. Enquanto isso, Hen e Hal ainda estavam no posto Q, avaliando sua situação. Agora sofriam os efeitos de não ter queijo. Estavam ficando frustrados e com raiva, e cada um culpava o outro pelo que se passava. De vez em quando, Hal pensava em seus amigos ratos Sniff e Scurry e imaginava se já tinham achado algum queijo. Acreditava que estariam tendo dificuldade, já que correr pelo labirinto custava ser um negócio inseguro. Acreditava que estariam tendo dificuldade, já que correr pelo labirinto costumava ser um negócio inseguro. Mas também sabia que isso provavelmente só demoraria algum tempo. Algumas vezes Hal imaginava Sniff e Scurry achando queijo novo e comendo com prazer. Pensava em como seria bom estar numa aventura no labirinto e achar um queijo novo e fresco. Quase podia sentir o gosto. Quanto maior era a clareza com que Hal via sua própria imagem achando e saboreando o queijo novo, mais se via saindo do posto Q. "Vamos embora!" exclamou de repente. "Não", respondeu Hen. "Eu gosto daqui."
É confortável e é o que eu conheço. Além disso, lá fora é perigoso. Não, não é. Nós já percorremos muitas partes do labirinto antes e podemos ir de novo. Eu estou velho demais para isso. Acho que não estou a fim de me perder e bancar o idiota. Você está? Ouvindo isso, Hal sentiu de novo o medo de fracassar e a sua esperança de achar um queijo novo diminuiu. De modo que todo dia os homenzinhos continuavam a fazer o que tinham feito antes. Iam ao posto Q e não achavam queijo e voltavam para casa, levando suas preocupações e frustrações. Tentavam negar o que estava acontecendo, mas achavam cada vez mais difícil dormir, tinham menos energia no dia seguinte e se irritavam cada vez mais. Suas casas não eram os lugares acolhedores de antigamente. Os homenzinhos tinham dificuldade para dormir e estavam tendo pesadelos nos quais nunca mais achavam queijo. Mas mesmo assim, Hen e Hal voltavam ao posto Q e esperavam ali, todos os dias. Sabe, se a gente se esforçasse mais, descobriria que, na verdade, nada mudou tanto assim, disse Hen. O queijo provavelmente está perto, talvez só esteja escondido atrás da parede. No dia seguinte, Hen e Hal voltaram com ferramentas. Hen segurava o cinzel enquanto Hal batia com a marreta, até que fizeram um buraco na parede do posto Q. Olharam para dentro, mas não encontraram nenhum queijo. Ficaram desapontados, mas acharam que poderiam resolver o problema. Por isso, começavam mais cedo, ficavam com mais tempo e trabalhavam com mais empenho. Mas depois de um tempo, só tinham um buraco maior na parede. Hal estava começando a perceber a diferença entre a atividade e a produtividade. Talvez a gente devesse simplesmente sentar aqui e ver o que acontece, disse Hen. Cedo ou tarde, vão tentar colocar o queijo de volta. Hal queria acreditar nisso, e a cada dia ia para casa descansar e de má vontade voltava com Hen ao posto Q. Mas o queijo nunca aparecia de novo. Agora os homenzinhos se sentiam fracos de fome e estresse. Hal estava se cansando de esperar que a situação melhorasse. Começou a ver que quanto mais tempo ficassem sem queijo, pior seria. Sabia que estavam perdendo a capacidade. Por fim, um dia Hal começou a rir de si mesmo. Olha pra gente. A gente fica fazendo a mesma coisa de novo e imagina por que a situação não melhora. Se isso não fosse tão ridículo, seria ainda mais engraçado. Hal não gostava da ideia de ter de correr pelo labirinto de novo, porque sabia que iria se perder e não tinha ideia de onde acharia queijo. Mas tinha de rir de sua idiotice, quando viu que o medo estava fazendo com ele. Perguntou Hen. Onde a gente colocou o tênis? Demoraram um bocado para achar, porque tinham posto tudo de lado quando acharam o queijo no posto Q, imaginando que não precisariam mais daquilo. Enquanto via o amigo pondo o equipamento na correria, Hen falou. Você não vai mesmo para o labirinto de novo, vai? Por que não espera aqui comigo até eles colocarem o queijo de volta? Você não entende, disse Hal. Eu também não queria enxergar, mas se não houver queijo lá fora? E se houver? E se você não achar? Não sei. Hal tinha feito a si mesmo essas mesmas perguntas muitas vezes e sentiu outra vez o medo de que mantinha onde estava. Voltou a se perguntar. Onde é mais provável achar queijo? Aqui ou lá no labirinto? Pintou uma imagem na mente. Via a si mesmo se aventurando no labirinto com um sorriso no rosto. Ao mesmo tempo em que surpreendia, essa imagem fez com que se sentisse bem. Ele se via perdido de vez em quando no labirinto, mas tinha confiança em que acabaria achando um queijo novo e todas as coisas boas que vinham com isso. Juntou a coragem. Depois usou a imaginação para criar a imagem mais coerente que conseguiu, com os detalhes mais realistas em que ele encontrava o queijo novo e curtia o sabor. Viu-se comendo queijo suíço com buracos, cheddar alaranjado e queijo americano, mozzarella e um camembert francês macio e maravilhoso. Então ouviu Hen dizer alguma coisa e percebeu que ainda estavam no posto Q. Algumas vezes, Hen, as coisas mudam e nunca mais são as mesmas, disse Hal. Esta ocasião parece ser assim. É a vida vai em frente e a gente também deve ir. Hal olhou para o seu companheiro pálido e tentou fazer com que ele pensasse.
Mas o medo de Hen tinha se transformado em raiva e ele não queria ouvir. Hal não queria ser grosseiro com o amigo, mas teve de rir ao ver como os dois pareciam idiotas. Enquanto se preparava para ir embora, começou a se sentir mais vivo, sabendo que finalmente podia rir de si mesmo, libertar-se e ir em frente. Riu e anunciou: Está na hora do labirinto. Hen não riu nem respondeu. Hal pegou uma pedra pequena e afiada e escreveu um pensamento sério na parede, para Hen pensar a respeito, esperando que isso ajudasse o amigo a ir atrás do queijo novo. A frase era: se você não mudar, pode ser extinto. Então Hal pôs a cabeça para fora e olhou ansioso para o labirinto. Pensou em como tinha ficado naquela situação sem queijo. Tinha acreditado que talvez não houvesse queijo nenhum no labirinto, ou que talvez não o encontrasse. Estava sendo imobilizado e morto por essas crenças amedrontosas. Sorriu. Sabia que Hen estava se perguntando: quem mexeu no meu queijo? Mas Hal estava pensando: por que eu não mexi e fui procurar um queijo antes? Enquanto saía para o labirinto, Hal olhou para trás, para o lugar de onde tinha vindo, e sentiu o conforto que ali havia. Podia se sentir atraído de volta ao território familiar, mesmo que não tivesse achado queijo naquele lugar durante um bom tempo. Ficou mais ansioso e imaginou se realmente queria sair para o labirinto. Escreveu uma frase na parede à sua frente e ficou olhando durante alguns minutos. O que você faria se não tivesse medo? Pensou nisso. Sabia que algumas vezes o medo pode ser bom? Quando você sente medo que as coisas possam piorar, se você não tomar alguma atitude, ele pode provocá-lo a agir. Mas não é bom quando você tem tanto medo que ele impede de fazer qualquer coisa. Olhou à direita, para a parte do labirinto onde nunca tinha estado, e sentiu medo. Depois respirou fundo, virou à direita e correu devagar para o desconhecido. Enquanto tentava achar o caminho, Hal se preocupou, a princípio, com a possibilidade de ter esperado demais no posto Q. Não comia queijo há tanto tempo que estava fraco. Percorrer o labirinto demorava mais e era mais doloroso do que antigamente. Decidiu que, se tivesse a chance de novo, sairia de sua zona de conforto e se adaptaria mais cedo à mudança. Isso tornaria as coisas mais fáceis. Então deu um sorriso fraco, pensando: antes tarde do que nunca. Nos próximos dias, Hal achou um pouquinho de queijo aqui e ali, mas nada que durasse muito. Tinha esperado achar queijo suficiente para levar um pouco de volta a Hen e encorajá-lo a sair do labirinto. Mas Hal ainda não sentia confiança suficiente. Tinha de admitir que achava o labirinto confuso. As coisas pareciam ter mudado desde a última vez em que tinha estado ali. Justo quando pensava que estava indo em frente, se perdia nos corredores. Parecia que seu processo era de 2 passos adiante e 1 para trás. Era um desafio, mas estava de volta ao labirinto procurando queijo, e não era tão ruim quanto havia temido. À medida que o tempo passava, começou a pensar se era realista imaginar que encontraria queijo novo. Perguntou a si mesmo se tinha abocanhado mais do que poderia mastigar. Depois riu, percebendo que não tinha o que mastigar naquele momento. Sempre que começava a ficar desencorajado, lembrava de si mesmo do que estava fazendo. Por mais que aquilo fosse desconfortável na hora, era muito melhor do que ficar sem queijo. Estava assumindo o controle em vez de simplesmente deixar que as coisas acontecessem. Depois se lembrou: se Sniff e Scoring poderiam ir em frente, ele também podia. Mais tarde, enquanto pensava bem, Hal percebeu que o queijo no posto Q simplesmente não tinha desaparecido da noite para o dia, como havia acreditado. Perto do fim, a quantidade de queijo estava ficando menor e o que restava envelheceu. O gosto não era mais tão bom. Podia estar até crescendo um mofo no queijo antigo, mas ele não tinha notado. Mas reconhecia que, se quisesse, provavelmente teria visto o que iria acontecer. Mas não quis. Agora Hal percebia que a mudança não teria apanhado de surpresa se ele tivesse olhado o que estava acontecendo o tempo todo e se tivesse antecipado a mudança. Talvez fosse isso que Sniff e Scory tinham feito.
decidiu que de agora em diante ficaria mais alerta. Esperaria a mudança acontecer e ficaria atento a ela. Confiaria nos instintos básicos para sentir quando uma mudança iria acontecer e estaria pronto para se adaptar. Parou para descansar e escreveu na parede do labirinto: cheire o queijo com frequência para saber quando ele está ficando velho. Algum tempo depois, não tendo encontrado o queijo durante o que pareceu um longo tempo, Hal finalmente chegou a um gigantesco posto de queijo, que parecia promissor. Mas quando entrou, ficou tremendamente desapontado ao descobrir que estava vazio. Essa sensação de vazio aconteceu comigo com muita frequência, pensou. Sentiu vontade de desistir. Estava perdendo a força física, sabia que estava desorientado e com medo de não sobreviver. Pensou em dar a volta e retornar ao posto Q. Pelo menos, se conseguisse voltar, e se Ren ainda estivesse lá, não ficaria sozinho. Depois se fez de novo a mesma pergunta. O que eu faria se não estivesse com medo? Hal achava que tinha superado o medo, mas se amedrontava com mais frequência do que queria admitir. Nem sempre tinha certeza de que lhe dava medo, mas, em sua situação de fraqueza, agora percebia que simplesmente estava com medo de ir em frente sozinho. Não sabia, mas estava ficando para trás, porque ainda sentia peso nas crenças amedrontadoras. Imaginou se Ren tinha se mexido, ou se ainda estava paralisado pelos medos. Depois se lembrou das ocasiões em que se sentia melhor no labirinto. Era quando estava em movimento. Escreveu na parede, sabendo que era um lembrete para si mesmo e também um sinal que esperava que seu amigo Ren seguisse. O movimento numa nova direção ajuda você a achar o queijo novo. Hal olhava pelo corredor escuro e tinha consciência do medo. O que havia lá na frente? O lugar estaria vazio? Ou pior, haveria algum perigo à espreita? Começou a imaginar todo tipo de coisas apavorantes que poderiam lhe acontecer. Estava morrendo de medo. Depois, riu de si mesmo. Percebeu que os medos estavam piorando as coisas. Então fez o que faria se não tivesse medo. Foi numa nova direção. Começou a sorrir enquanto corria pela passagem escura. Ainda não tinha notado, mas estava descobrindo o que alimentava sua alma. Estava se libertando e confiando no que havia lá adiante para ele, mesmo não sabendo exatamente o que era. Para sua surpresa, começou a gostar cada vez mais de si mesmo. Por que estou me sentindo tão bem? Perguntou-se. Não tenho nenhum queijo e não sei para onde estou indo. Em pouco tempo, soube por que se sentia bem. Parou para escrever de novo na parede. Quando você vence seu medo, se sente bem. Hal percebeu que tinha sido prisioneiro do seu próprio medo. Ir numa nova direção o libertou. Agora sentia a brisa fresca que soprava nessa parte do labirinto. Ela era refrescante. Respirou fundo algumas vezes e se sentiu revigorado pelo movimento. Assim que superou o medo, aquilo se mostrou mais agradável do que ele acreditava que poderia ser. Não se sentia assim há muito tempo. Quase tinha se esquecido de como era divertido procurar. Para melhorar ainda mais, começou a pintar de novo uma imagem na mente. Viu-se em detalhes muito realistas, sentado no meio de uma pilha de todos os seus queijos prediletos, do cheddar ao Bryce. Via-se comendo os muito queijos que apreciava e gostou do que viu. Depois imaginou como iria desfrutar todos aqueles sabores fantásticos. Quanto maior era a clareza com que via sua imagem saboreando um queijo novo, mais real era torná-la viva. Podia sentir que ia achá-lo, escreveu. Imaginar que você saboreia queijo novo leva-o até ele. Hal continuou a pensar no que poderia ganhar e não no que poderia perder. Questionou porque sempre tinha pensado que uma mudança levaria a alguma coisa pior. Agora sabia que a mudança poderia levar a uma coisa melhor. Por que não vi isso antes? Perguntou a si mesmo. Depois correu pelo labirinto com mais energia e agilidade. Em pouco tempo viu um posto de queijo e ficou empolgado ao notar pedacinhos de queijo novo perto da entrada. Eram tipos de queijo que nunca tinha visto, mas pareciam ótimos. Experimentou e descobriu que eram deliciosos. Comeu a maior parte de todos os pedaços de queijo novo que havia por ali
e pôs alguns no bolso para comer mais tarde e talvez dividir com Hen. Começou a recuperar as forças. Entrou no posto de queijo com grande empolgação, mas, para o seu desânimo, descobriu que estava vazio. Alguém já havia estado ali e tinha deixado apenas aqueles pedacinhos de queijo novo. Percebeu que, se tivesse se mexido mais cedo, provavelmente teria achado uma boa quantidade de queijo novo ali. Decidiu voltar e ver se Hen estava pronto para se juntar a ele. Enquanto retornava, parou e escreveu na parede: quanto mais rápido você abre mão do queijo velho, mais cedo acha queijo novo. Depois de um tempo, Hal voltou ao posto do queijo Q e achou Hen. Ofereceu a ele uns pedaços de queijo novo, mas ficou decepcionado. Hen agradeceu o gesto do amigo, mas disse: acho que eu não gostaria do queijo novo. Não estou acostumado com ele. Quero meu queijo de volta e não vou mudar até conseguir o que eu quero. Hal simplesmente balançou a cabeça, desapontado, e com relutância voltou sozinho. Enquanto retornava ao ponto mais distante que tinha alcançado no labirinto, sentiu falta do amigo, mas percebeu que gostava do que estava descobrindo. Mesmo antes de achar o que esperava que fosse um grande estoque de queijo novo, se é que ia achar, sabia que sua felicidade não estava somente em ter queijo. Estava feliz quando não era dominado pelo medo. Gostava do que estava fazendo agora. Sabendo disso, Hal não se sentia tão fraco como na época em que ficou no posto Q sem queijo. Só o fato de perceber que não ia deixar seu medo impedi-lo e de saber que tinha tomado uma nova direção alimentavam e lhe dava forças. Agora sentia que era apenas questão de tempo antes de achar aquilo que precisava. De fato, sentia que já havia encontrado o que estava procurando. Sorriu enquanto percebia. É mais seguro procurar no labirinto do que ficar parado num lugar sem queijo. Hal percebeu de novo. Como tinha notado antes, aquilo em que a gente tem medo nunca é tão ruim quanto se imagina. O medo que você deixa crescer na mente é pior do que a situação que existe de verdade. Tinha sentido tanto medo de nunca achar queijo novo que nem mais quis começar a procurar. Mas desde que tinha iniciado a viagem, havia encontrado queijo suficiente nos corredores para ir adiante. Agora estava ansioso para achar mais. Só olhar em frente já era empolgante. Seu velho pensamento tinha sido turvado pelas preocupações e pelos medos. Ficava pensando em não ter queijo suficiente ou na hipótese de que o queijo não ia durar tanto quanto queria. Costumava pensar mais no que poderia dar errado do que no realmente poderia dar certo. Mas isso tinha mudado desde que ele havia saído do posto Q. Antes acreditava que o queijo nunca seria tirado do lugar e que mudá-lo não era certo. Agora percebia que era natural que a mudança acontecesse continuamente, quer que a gente esperasse ou não. A mudança só poderia surpreendê-lo se ele não esperasse e se não estivesse atento a ela. Quando percebeu que tinha mudado suas crenças, parou para escrever na parede: velhas crenças não levam a gente a queijo novo. Ainda não tinha achado queijo, mas enquanto corria pelo labirinto, pensava no que já havia aprendido. Agora Hal parecia que suas novas crenças estavam encorajando novos comportamentos. Estava se comportando de modo diferente de quando ficava voltado à mesma situação sem queijo. Sabia que quando a gente muda aquilo que acredita, muda o que faz. Você pode acreditar que uma mudança vai prejudicá-lo e resistir a ela. Ou pode acreditar que achar queijo novo vai ajudá-lo e então acolher a mudança. Tudo depende daquilo em que a gente escolhe acreditar. E escreveu na parede: quando a gente vê que pode achar e apreciar queijo novo, muda a direção. Sabia que estaria em melhor condição se tivesse enfrentado a mudança muito mais cedo e deixado antes o posto Q. Estaria se sentindo mais forte no corpo e no espírito e poderia ter encarado melhor o desafio de achar o queijo novo. Na verdade, provavelmente já teria encontrado, se tivesse esperado a mudança, em vez de perder tempo negando que a mudança já havia acontecido. Usou a imaginação de novo e se viu achando e saboreando o queijo novo. Decidiu ir para as partes mais desconhecidas do labirinto e encontrou pedacinhos de queijo aqui e ali. Começou a recuperar a força e a confiança. Enquanto pensava no lugar onde tinha vindo, ficou feliz de ter escrito em muitos locais na parede.
Achava que isso serviria como uma trilha para Ren seguir pelo labirinto, se algum dia ele optasse por sair do posto Q. Raon só esperava que estivesse ido na direção certa. Pensava na possibilidade de Ren ler os escritos na parede e achar o caminho. Escreveu na parede uma coisa que vinha pensando há algum tempo. Notar cedo as pequenas mudanças ajuda a gente a se adaptar às grandes mudanças que virão. Agora Raon estava livre do passado e se adaptando ao presente. Continuou pelo labirinto com mais força e velocidade, e em pouco tempo a coisa mudou. Quando parecia que estava no labirinto há séculos, sua viagem, ou pelo menos essa parte da viagem, terminou rápida e alegremente. Raon seguia por um corredor que era novo para ele, virou uma esquina e achou o queijo novo no posto do queijo N. Quando entrou, ficou espantado com o que viu. Empilhado em toda a parte havia maior estoque de queijo que já havia encontrado. Não reconheceu tudo o que via, já que alguns tipos de queijo eram novos para ele. Então se perguntou por um momento se aquilo era real ou apenas uma imaginação, até que viu seus velhos amigos Sniff e Scurry. Sniff deu as boas-vindas a Raon, cumprimentando-o com a cabeça, e Scurry balançou a pata. As barrigas gordas mostravam que eles estavam ali há um bom tempo. Raon disse olá rapidamente e logo começou a pegar pedaços de todos os seus queijos prediletos. Tirou o tênis, amarrou os cordões juntos e os pendurou no pescoço, para o caso de precisar de novo. Sniff e Scurry riram, balançaram a cabeça admirados. Então Raon pulou no queijo novo. Quando tinha comido bastante, levou um pedaço de queijo fresco e fez um brinde. Viva a mudança! Enquanto saboreava o queijo novo, Raon refletiu no que tinha aprendido. Percebeu que quando sentia medo de mudar, estava se agarrando à ilusão do queijo velho, que não estava mais lá. Então, o que tinha feito mudar? Seria o medo de morrer de fome? Sorriu pensando que isso certamente havia ajudado. Então gargalhou e percebeu que tinha começado a mudar assim que aprendeu a rir de si mesmo e do que estava fazendo errado. Percebeu que o modo mais rápido de mudar é rir de sua própria idiotice. Então você pode se libertar e ir rapidamente adiante. Sabia que tinha aprendido com seus amigos ratos Sniff e Scurry uma coisa útil sobre a mudança. Eles mantinham a vida simples, não analisavam exageradamente nem complicavam demais as coisas. Quando a situação mudou e o queijo foi retirado, eles mudaram e foram procurá-lo. Iria se lembrar disso. Também tinha usado seu cérebro maravilhoso para fazer o que os homenzinhos faziam melhor do que os ratos. Ele se visualizou em detalhes realistas, achando uma coisa melhor, muito melhor. Refletiu nos erros que tinha cometido e os usou para planejar o futuro. Sabia que podemos aprender a enfrentar a mudança. Podemos ter mais consciência da necessidade de manter as coisas simples, ser flexível e agir rapidamente. Não precisa complicar demais as coisas nem se confundir com crenças amedrontosas. Podemos perceber quando as pequenas mudanças começam, de modo a estar mais preparados para a grande mudança que possa estar vindo. Ele sabia que precisava se adaptar mais rápido, porque se não nos adaptarmos a tempo, talvez não nos adaptaremos nunca. Raon descobriu que o maior obstáculo para a mudança está dentro de nós e que nada melhora enquanto não mudamos. Talvez ainda mais importante, ele percebeu que sempre existe queijo novo por aí, quer reconheçamos na hora ou não, e que somos recompensados quando superamos o medo e curtimos a aventura. Ele sabia que alguns medos deviam ser respeitados, já que o medo pode nos afastar do perigo verdadeiro. Mas percebia que a maior parte de seus medos eram irracionais e que o tinham impedido de mudar quando ele precisava. Então, faça sempre essa pergunta a você: quem mexeu no meu queijo? Mas não é só a pergunta, é você fazer a pergunta e procurar uma nova forma de obter um novo queijo. E aí, gostou da história? Se gostou, peça o seu like, se inscreva no canal e se você gostou da história e quer o livro físico, é só você dar um pulinho lá no Espaço de Leitura Alfredo Machado, em Copacabana. Lá você vai ter o livro físico e vai poder ler gratuitamente e ainda emprestar para um amigo.
E siga o Espaço de Leitura Alfredo Machado no Instagram.